semana. Eu espero que a sua vida aqui nessa noite seja aproveitável e que você volte para a sua casa melhor do que você veio. Esse é o meu desejo. A todos que nos assistem também, sejam bem-vindos. Há muitas pessoas, não só em Santa Maria, no Brasil, que nos assistem. Então, o meu desejo é que nós tenhamos epifanias de Deus nesta noite. Amém. Epifania é um termo técnico, teológico técnico, que é aplicado a qualquer manifestação de Deus captável pelos sentidos humanos. Isso a gente chama de epifania. Que Deus está presente aqui, pela Bíblia nós sabemos. Se nós formos buscar um atributo de Deus, Deus é onipresente, que é uma palavra composta que significa Deus está em todos os lugares. Embora não esteja em todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Mas não é sempre que o ser humano que está exposto à pregação do Evangelho consegue perceber Deus através dos seus sentidos. E quando nós o percebemos, acontece em nós aquele momento revelação e acontece a sua vida o que costumamos chamar de epifania. Meu desejo é que haja uma epifania na sua vida hoje. Você possa sair daqui dizendo: eu não sabia, mas Deus estava naquele lugar. Abra sua Bíblia, você que costuma trazê-la, por gentileza. Eu quero começar no terceiro livro da Bíblia, pela ordem cronológica, do Velho Testamento, em Levíticos. Acesse o seu smartphone, quem sabe o seu tablet. Eu gostaria que você me emprestasse um pouco da sua atenção e daqui a uns 30 minutos você me diga se vai valer a pena. Levíticos. Primeiro eu quero ler com vocês no capítulo 5. A única coisa que eu peço é que você não perca a linha de pensamento. Capítulo 5, vamos ler o verso 3. Vocês acharam? Ok. Quando o homem tocar uma imundícia de um outro homem, entenda-se por imundícia alguma dermatite, sobre o nome lepra. Antigamente estavam todas as doenças relacionadas à pele. O homem que tocar algum outro homem cuja pele estiver inflamada será imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de outro homem, seja qualquer que for a sua imundícia. Agora folheie a sua Bíblia para Levíticos 13, para o capítulo 13 à frente. Vá ao versículo 44. Como não existia à época SUS, Sistema Único de Saúde, os sacerdotes, eles eram responsáveis por detectar algumas doenças tidas à época por graves e contagiosas. Verso 44. Leproso é aquele homem imundo que está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em quem está a
doença serão rasgadas, sua cabeça será descoberta, ele cobrirá o lábio superior com a sua mão, e por onde ele passar, ele clamará: imundo, imundo, imundo. Ok? Agora vamos ao Novo Testamento. Vamos ao capítulo 8 de Mateus. Capítulo 8, Mateus. Vocês acharam? Amém. Ok. Do verso 1 ao 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ok, agora olhe para mim, por gentileza. As regras relativas à hanseníase, a época conhecida como lepra, e se você tivesse acesso ao texto grego, você leria lá em grego, lepra. Só que sob o nome lepra estavam todas as doenças relacionadas, inflamatórias, relacionadas à pele. À época, como não existia um sistema de saúde avançado, por exemplo, como o egípcio, que à época já era avançado, eles então excluíam do convívio o cidadão que fosse declarado pelo sacerdote da sinagoga mais próxima que estava contaminado. E esse cidadão, ele era convidado a deixar, se casado fosse, a sua família e agregar-se aos outros leprosos e excluídos e marginalizados da sociedade em cavernas próximas aos vilarejos. Conforme a gente leu na legislação judaica, o homem ou a mulher declarados infectados ou impuros, eles deveriam despentear os cabelos, eles deveriam colocar a mão no lábio superior, e quando eles fossem passar por um lugar, eles deveriam dizer: imundo, imundo, imundo. Então as senhoras e os senhores imaginem como é a autoestima de uma pessoa que por todos os lugares que passa precisa proclamar a sua autodesgraça, porque se assim não o fizesse, poderia ser denunciado e posteriormente, depois de julgado, apedrejado. Como vivia uma pessoa assim? Interessante que à época, paralelamente à legislação dada por Deus através de Moisés, existiam as interpretações que os rabinos faziam da própria Torá. E existe uma interpretação relativa à lepra, que nenhum leproso poderia se aproximar de uma pessoa que não fosse leprosa a menos de 50 metros e contra o vento. Ou seja, ela não poderia se aproximar de uma pessoa a favor do vento. Era rígida a coisa. Então, para você entender o texto que nós lemos, Jesus ele desce do monte e a multidão o acompanha. E esse leproso comete, você vai perceber que nesse pequeno texto de 4 versos, há inúmeras infrações sociais, legais, cerimoniais e religiosas.
Ou seja, no mínimo aqui nós encontramos 3 movimentos que, à luz da legislação judaica, seriam considerados cerimonialmente incorretos. O primeiro movimento, ele é feito pelo leproso, que não poderia ter se aproximado de Jesus. A grande pergunta que eu faço às senhoras e aos senhores, e nós fazendo uma aplicação para os nossos dias do que acabamos de ler, a grande pergunta à época era, por parte dos fariseus, escribas e saduceus, responsáveis, diga-se de passagem, preste atenção, por analisar qualquer pessoa que à época se autodeclarasse o Messias. Então, quando você lê na Bíblia, os fariseus atrás de Jesus, eles estão no papel deles. O papel deles era, alguém se autoproclamava, eu sou o Messias, eles então iam atrás daquela pessoa. A pergunta da época era, por que Jesus se sentava com pessoas marginalizadas? Por que ele almoçava com as prostitutas? Ele almoçava com os pecadores? Essa era a pergunta da época. Mas eu quero trazer uma pergunta para hoje. Para nós isso é pacífico. Nós sabemos por que Jesus se aproximava das pessoas, porque ele veio salvar o que se havia perdido. Agora a pergunta que se faz necessário fazer é o que essas pessoas viam em Jesus que faziam com que elas se aproximassem dele. Se a igreja evangélica no mundo todo se autoproclama representante daquele que lhe é o cabeça, que é Cristo, por que que as pessoas, elas não olham para a igreja, e entenda-se igreja, qualquer ser humano que nasça de novo e permaneça na palavra de Cristo, por que que essas pessoas não são atraídas para a igreja, como eram atraídas para Cristo? O que que essas pessoas viam em Cristo, que faziam com que, mesmo que a maconha tivesse entre os dentes, entre os dedos, mesmo que a prostituta tivesse com um frasco de perfume raro, que era atrativo para atrair os seus clientes, essas pessoas não deixavam de ser elas mesmas na presença de Jesus. Mas hoje, as pessoas, quando se aproximam de alguém evangélico, crente, elas não são elas mesmas. O que esse leproso viu em Jesus, que fez com que ele quebrasse regras sociais, regras legislativas, pondo em risco a sua própria vida? É sobre isso que eu quero falar com vocês. O que ele viu em Jesus? Então, o primeiro movimento incorreto que a gente vê, à luz da legislação que foi lida, é que esse homem se aproxima de Jesus a menos de 50 metros. O segundo movimento, cerimonialmente, legalmente e religiosamente incorreto, foi Jesus tê-lo recebido. A Bíblia diz que Jesus o recebe. E isso é muito interessante. Jesus o recebe. E ele se aproxima de Jesus, e você vai perceber, pela fala dele e pelo seu comportamento, o que esse leproso viu em Jesus, que o fez se aproximar, e o que nós deveríamos ver em Jesus. Esse homem aqui, que permanece no anonimato, porque, como eu tenho explicado para as senhoras e os senhores, os personagens bíblicos, eles não são só personagens históricos bíblicos. Não, eles são padrões de comportamentos, estados de consciência, que podem ser adotados por qualquer um de nós em qualquer momento da história. Então esse homem, ele não é apenas um homem anônimo, restrito ao primeiro século da Palestina. Ele é alguém como eu e como você.
Perceba isso. A primeira coisa que esse homem vê em Jesus é que Jesus não o denunciaria. Primeira coisa, ele tinha essa certeza com ele de que Jesus não o denunciaria. Mas ele viu outras coisas em Jesus. Ele viu alguém que era digno de adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas versões da Bíblia não está escrito e adorou, está escrito se prostrou. E vocês lembram que Jesus Cristo, quando foi interpelado pelo diabo, no capítulo 4 de Mateus, respondeu: somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirás. Ou seja, um judeu, desde o tamanho desta criança aqui, já sabia que ajoelhar-se diante de qualquer outro ser humano seria uma quebra direta desse mandamento. Não terás outros deuses além de ti. Então, quando você está na Palestina, numa cultura judaica, cuja força da Torá é muito grande, e você vê um homem, dentre a multidão, ajoelhar-se diante de outro homem, de duas uma: ou o cara é louco, ou o cara está reconhecendo naquele homem o próprio Deus. Por isso que quando o leproso se aproxima, ele quebra a regra social, Jesus o recebe, ele quebra mais uma regra social, e ele se ajoelha, e ele adora. O que esse cego viu que os outros não viram, e que às vezes nós não vemos? Primeiro, que Jesus não o denunciaria. Segundo, que aquele homem ali não era só um homem, ele era digno de adoração. Mas tem mais, ele viu mais uma coisa. Se você olhar no texto grego, você vai encontrar ali, no lugar da palavra portuguesa Senhor, a palavra Kyrios. A palavra Kyrios, ela só era empregada a Júlio César. Os rabinos, eles eram chamados de Rabone, eles eram chamados de mestres, mas nenhum judeu chamaria uma pessoa de Curios, que para nós perdeu completamente o significado. É por isso que a igreja evangélica, 90%, 80% da igreja evangélica não nasceu de novo. Ele se prostra porque ele reconhece naquela pessoa Deus, e ele se dirige a Jesus dizendo: Senhor, Kyrios. O fato de ter se ajoelhado e de ter aplicado a Jesus a palavra Senhor, isso foi motivo de rebuliço naquela hora. Mas ele viu mais uma coisa, e é o pedido dele que nos revela o que ele viu. Ele tinha visto que Jesus não o denunciaria. Ele tinha visto que Jesus era digno de adoração. Ele tinha visto que aquele homem ali não era só um homem, ele era Curios, ele era o Senhor. Mas ele percebeu que ele estava diante de um ser supremo. Por quê? Porque ele não diz: cura-me, Senhor. Ele usa uma cláusula condicional. Qual é a palavra que ele usa? Vejam a consciência que ele tinha, não só de quem Jesus era, mas de seu dunamis, que é a palavra grega para eu sei, se tu queres, tu dunamis, tu tens a capacidade não só de me curar, mas de arrancar esse vírus
que está afetando o meu sistema nervoso periférico, a ponto da lepra fazer com que eu perca o tato. Então vejo, senhoras e senhores, que este leproso, ele não vê o maior psicólogo de todos os tempos, como escreveu Mark. Ele não vê como a maior inteligência de todos os tempos, como escreveu Cury. Ele não vê como o maior empresário de todos os tempos. Jesus não pode ser comparado a um psicólogo, a um empresário. Jesus é Deus. E ele vê nesse ser supremo que ele olha e ele entende que qualquer atitude de um ser supremo é sempre um ato de graça. Porque um ser supremo, ele não pode ser manipulado. Um ser supremo, ele não pode ser forçado a nada. E agora, senhoras e senhores, pasmem. O que a gente vê e o que a gente ouve nesse contexto brasileiro evangélico, de pessoas querendo fazer Deus trabalhar para elas, obrigando Deus e usando a graça de Deus contra Deus, e usando a palavra de Deus contra o próprio Deus, dizendo para ele: está escrito na tua palavra, por isso que tu deves fazer isso comigo, com a minha família. Um ser supremo, a gente inclina a cabeça, e a gente sabe que ele tem o poder da vida e da morte na mão. Deus não deve nada para nós, nada. Ele não nos deve explicação nenhuma. Quando perguntaram para Jesus por que uma torre caiu sobre determinadas pessoas, qual foi a resposta de Jesus? Não me interessa. O interessante é que, se vocês não se arrependerem, vocês não entrarão no reino de Deus. Jesus nunca explicou nada, porque Deus, ele não explica. Ele é o Senhor. Nós não temos César hoje. Nós temos políticos corruptos. Nós não temos autoridades supremas. Nós não sabemos o que é Senhor. É por isso que se aceita no Brasil Jesus o Salvador, mas não se aceita Ele como Senhor. Nós vemos uma igreja fraca, uma igreja que não tem temor, uma igreja as áreas da vida, em algumas áreas da vida, nós não permitimos que Jesus acesse, porque nós não queremos entregar para Ele o senhorio da nossa vida. Quando ele vê Jesus, ele vê o que a multidão não viu. Isso é uma epifania. Naquele momento, aquele homem estava percebendo de per si, por ele próprio, o que a maioria não percebeu: que aquele homem que estava diante dele não era só um homem, possuidor da natureza humana, mas que naquele homem também estava a natureza divina. Na maior conciliação do universo, pela primeira vez, a natureza pecadora, que fora excluída do paraíso. Tem uma música que a gente canta, né? Tiraram do jardim, agora tem jardim em mim. A natureza humana, pela primeira vez, estava em contato com a natureza divina. Aquele leproso, marginalizado, excluído, viu o que talvez você não viu até hoje: que Jesus, Ele é digno de adoração, que Ele é o Senhor, e que Ele é esse ser supremo, que eu, a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha ardente de Nabucodonosor, olha para Nabucodonosor e diz: se o nosso Deus quiser, Ele nos tira daqui, mas se Ele não quiser, nós vamos morrer. Eles não afirmaram que Deus faria alguma coisa. Ninguém aqui, neste lugar, ninguém nesta nação, ninguém neste planeta tem autoridade sobre Deus. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá?
E ele se inclina e ele aplica a Jesus o que era aplicado a Júlio César, e ele pede como se pede a um ser supremo: tu não deves nada para mim, eu dependo inteiramente da tua misericórdia, a tua graça me basta. Se o Senhor não me favorecer em nada nesta vida, se tudo der errado para mim nesta vida, eu não vou andar de igreja em igreja, e eu não vou virar as costas para ti e fazer como os deuses antigos, entre aspas, que sacrificavam, as pessoas sacrificavam agriculturas, sacrificavam os seus filhos para obter a resposta de Deus. Se Deus não me desse nada, mesmo assim a tua graça me basta. Só que acontece algo espetacular. Jesus poderia tê-lo curado quando Jesus Cristo disse: eu vou curar você. Jesus poderia ter feito como ele fez com o centurião: Senhor, envia a tua palavra daqui, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa, porque eu sei que assim como eu, que sou responsável por uma centúria, por 100 soldados romanos, se eu disser para um soldado vai, ele vai, se eu disser vem, ele vem. Eu sei que há anjos sob a sua orientação, e se o Senhor disser uma única palavra, o meu servo ficará curado lá na minha casa. Agora, por que Jesus não libera a palavra dele e Jesus resolve tocar no leproso? Preste atenção, não perca a linha de raciocínio. Um homem que vivia proclamando a sua própria imundícia, para que as pessoas tivessem o direito de não serem contaminadas. A autoestima estava baixíssima, e a identidade deste homem havia se mesclado com o seu sofrimento. E aqui, senhoras e senhores, prestem atenção. Quando se permanece muito tempo num estado de sofrimento, seja passando pelo sofrimento, ou seja acompanhando alguém que você ama sofrendo, a tendência é que a sua personalidade se mescle ao sofrimento, ao ponto de, quando você for falar de si, você já não fala mais de si, de seus sonhos, você fala do seu sofrimento. Você encontra pessoas que estão passando por dificuldades na vida, por um lapso de tempo muito grande, ou que um pai está doente, uma mãe está doente, ou a própria pessoa está doente. Essa pessoa, quando vai falar com você, ela não fala de outra coisa a não ser daquilo, porque a identidade daquela pessoa está atingida pelo sofrimento. Jesus poderia ter curado aquele homem sem ter tocado nele. E aqui nós encontramos o terceiro movimento politicamente incorreto. Ninguém poderia tocar no leproso. Jesus toca no leproso, porque antes de curá-lo fisicamente, Jesus queria curar a sua identidade. Jesus queria devolver ele para ele. E quando Jesus o toca, o toque de Jesus diz três coisas. Primeira coisa que o toque de Jesus diz: a doença que você tem não é porque você é pecador. Em 1980 chega ao Brasil dos Estados Unidos uma perigosa distorção do Evangelho. O Evangelho da prosperidade. Kenneth Hagin, Valnice Milhomes, Billy, dizendo que se você tem uma doença é porque tem alguma coisa de errada na sua vida.
que se a lâmpada da sua casa explodir é porque você não deu seu dízimo. E a nação brasileira foi bombardeada com essa teologia conversionista, porque começou a modificar o Evangelho. E a primeira coisa que Jesus faz quando toca um leproso, marginalizado, excluído, doente, é dizer para ele: não foi o teu pecado que te trouxe essa doença, é que na vida, às vezes, devido a algumas incompatibilidades cromossômicas, crianças nascem com deficiências. Às vezes, devido à alimentação, ao ambiente ao qual nós estamos expostos, a gente começa a ter problema no pâncreas, problemas de pressão alta. Isso não é porque nós somos pecadores, é porque nós somos seres humanos. Essa é a primeira coisa que Jesus diz tacitamente, sem palavras, com um toque. Não foi porque você pecou que você está com isso. A segunda coisa que Jesus diz para ele: eu não preciso purificar você para aceitar você. Eu sou Deus e eu aceito você do jeito que você é. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus aceita você do jeito que você é, mas não permite que após conhecê-lo e receber dele o Espírito Santo, você permaneça do jeito que é. Jesus diz para ele ao tocá-lo: eu te amo. E aquele homem diz, na Escritura, ele foi imediatamente. Ele não foi curado. O pedido dele é muito difícil. Se os senhores perceberem na leitura, ele não pediu para ser curado. Ele pediu para sofrer um processo que só Deus pode fazer. Quando o bacilo da hanseníase se aloja no organismo, afetando o seu sistema nervoso, principalmente o periférico, não há mais reversão desse quadro. O que Deus faz é reverter um quadro irreversível. O que Deus faz é restaurar um casamento que talvez não pudesse mais ser restaurado. O que Deus faz é tirar da cova quem já está sendo enterrado. O que Deus faz através dos relacionamentos, e nós não percebemos, é trazer pessoas que jamais idealizaram estar em lugares onde estão. Senhor, que eu seja purificado, que o Senhor arranque isso de dentro de mim. E é isso que Jesus faz. Quem é Jesus para você? É o Jesus dos evangélicos? É o Jesus daquilo que você chama de religião, que é um termo que nunca foi usado pelo próprio Deus? Pelo contrário, a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa uma tentativa humana fracassada de tentar se religar ao Criador pelas suas próprias forças. Se você tem uma religião, você está tentando fazer o que só Jesus pode fazer. Deus criou relacionamento, não religião. Quem é Jesus para você? É o Jesus do Augusto Cury? Quem é Jesus para você? Aliás, o que você quer daquela pessoa que todos dizem que é Jesus? Quem é Jesus para você? É mais uma pessoa? É mais um guru? Quem sabe é alguém que faz parte com Allan Kardec ou com Confúcio? Quem é Jesus para você? Essa resposta, ela não é respondida verbalmente. Quem é Jesus para nós é respondido pelo nosso comportamento em relação a Ele.
Jesus não salva pessoas que o recebem como Salvador somente. Jesus salva pessoas que o recebem como Senhor. Graça e obediência andam. Fé e obras andam. Se tu dizes que crê em Jesus Cristo, por que tu adulteras? Se tu dizes que tu crê em Jesus Cristo, por que você não perdoa? Ainda que em sentimento você esteja em conflito por dentro. Se tu dizes que crê no Senhor Jesus Cristo, por que você não senta para aprender dele como ele pediu? E essas incoerências? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, telespectador? Será que você aceitou o Jesus certo? Ou você é amigo do pastor? Ou você admira o trabalho social das igrejas evangélicas? Não sei. Eu só sei que se não nascermos de novo, nós não temos nenhum vislumbre do reino de Deus, que dirá entrar nele. Eu quero convidá-los nesta noite a nós experimentarmos o maior de todos os milagres, de termos uma epifania de Deus, algo que vai mudar a nossa vida, algo que vai deflagrar um processo que a gente chama de conversão. Porque sem novo nascimento não há discipulado. Se você pode, fique em pé. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu não me importo se eu vou ver você de novo. Agora, eu oro para que o Senhor esteja incomodando a sua vida. Você lembra o dia que Jesus colocou a mão no seu ombro e disse: me segue? Você lembra o dia que você perdeu a noção do tempo e entrou em estado que os americanos dizem de flow, do fluxo, ao ponto de você não ver o tempo passar? Você lembra? Ou quem sabe você está como um leproso, como eu estava um dia, machucado, frustrado, decepcionado, com pessoas que passaram uma imagem para mim que não condizia com a realidade delas. Você sabe por que Mateus começa com esse milagre? É o primeiro milagre do ministério de Jesus relatado por Mateus. E um milagre sobre lepra. E lepra é metáfora para pecado. Como que Deus quisesse dizer para nós que se não resolver o problema da lepra, do pecado, é melhor você largar o pirex que está na sua mão. Esteja acontecendo um processo com você agora muito comum, quando nós somos expostos ao Evangelho.
que não deveríamos ter feito ou que nós deveríamos fazer e não as fizemos, começam aqui na nossa mente agora. Não se preocupe. Se isso está acontecendo com você, é porque o Espírito de Deus está na sua vida. Você pode ser impactado pelo poder de Deus. Aleluia. Mas quanto tempo que você não diz aleluia? Quantas coisas erradas relacionadas a pastorado, igreja evangélica, você já viu na vida? Quantos embustes, engodos que você já conheceu? Será que isso teve o poder de esfriá-lo, de esfriá-la? Eu quero que você perceba, quando você estiver com os olhos fechados, que esse homem vai chegar diante de você. Ele prometeu que estaria aqui, ele está aqui. Que ele permita que os seus sentidos captem a presença dele e que comece a vir de dentro de você como uma fonte